Boa. Nossa, rapidão então. Pronto, já acabou o vídeo. Já acabou o vídeo. Agora vai a pergunta. Vamos falar com a maioria. Bom, vamos falar primeiro com quem tá no Brasil. Ó. Você que tá no Brasil, que vai vender um barraco aí, que vai vir pra cá pra comprar uma casa de passeio na Disney, fazer Airbnb, vacation, aquela coisa. Ou até mesmo já tá pensando em mudar pra cá e já quer comprar a sua casa. Depois que escolheu a casa, o estrangeiro, o brasileiro do Brasil, ele precisa comprovar renda no Brasil? Como funciona? Na verdade, funciona um pouco ao contrário, né? Primeiro, o cliente, a gente pré-aprova o cliente, né? Para o cliente obter a carta de crédito, né? Que é assim que fala lá no Brasil. Aqui a gente fala de carta de pré-aprovação. Após que a gente fez esse processo, o cliente já vai saber qual que é a capacidade de compra dele, para ele poder sair com o corretor da Florida Connection e aí buscar o imóvel dentro daquele valor e as características que ele foi pré-aprovado para o financiamento. Paulo, queria acrescentar que esse ponto é muito importante, né, para a gente aqui. Porque através dessa pré-qualificação, a gente pode fazer um trabalho muito mais bem direcionado, né? Buscar aquele imóvel que realmente, primeiro, está dentro das condições e do orçamento da pessoa que está interessada em comprar. E aí a gente pode fazer essa avaliação de uma forma mais técnica e fazer um trabalho, enfim, facilitar o trabalho da gente e, obviamente, para no momento que você for fazer uma oferta, você está garantido ali que você vai ter o seu processo de financiamento praticamente aprovado, porque você está pré-aprovado, né? Então, esse trabalho é um trabalho muito importante, a gente anda muito junto para poder fazer, enfim, né, prestar o melhor serviço para vocês aí no Brasil. Então, vamos lá se eu entendi correto. Então, antes de eu procurar a minha casa, antes do corretor sentar com o Paulo, colocar ele dentro do carro e me levar para cima e para baixo, mostrar um monte de casa, perder tempo, ele quer ter certeza que o Paulo tem condições de comprar. Exato, né? Porque isso é importante, porque senão, primeiro, a pessoa vai se frustrar, vai procurar uma casa que eventualmente ela não consegue pagar, né? E pra gente é uma forma de trabalhar que não traz um resultado mais imediato, complementa. Não só isso, né? Hoje, a grande maioria dos vendedores, para aceitar uma oferta de uma casa, de um comprador que vai financiar, ele só está aceitando a oferta com a carta de pré-aprovação. Isso. Então isso é uma segurança não só para o vendedor, que está colocando tempo naquele comprador que já sabe que foi pré-qualificado, mas também uma segurança para o comprador, que ele sabe até que valor que ele consegue comprar. Porque o que acontece, né, Paulo? A partir do momento que você coloca um dinheiro para dar entrada e faz uma oferta numa casa e a gente avança nesse processo, esse dinheiro do cliente que ele colocou na oferta inicial pode estar em risco. Por isso que é muito importante o cliente ser bem pré-aprovado. O que isso significa? Realmente analisar o cenário do cliente, a documentação do cliente, né? E não só um papo telefone, mas entender por documentação como a gente consegue pré-qualificar o cliente para que ele tenha uma segurança maior para passar por esse processo de financiamento e não ter um cancelamento do financiamento pelo banco, né? Podendo ter o risco aí de perder o dinheiro que ele colocou em depósito na oferta. Ah, porque tem essa também. Porque quando a gente faz a oferta, a gente coloca um depósito de boa fé. Lá no Brasil a gente chamaria de um sinal, né? Sinal. Aquele sinal. Aqui não tem um percentual exato que você tem que dar de sinal, né? Mas geralmente aí pode variar entre 3, 5, 10% do valor final da oferta e eventualmente se o processo de financiamento não vingar, e você não fizer as extensões necessárias, enfim, aí é uma parte mais técnica que a gente pode conversar em um outro momento, mas se você está em risco de perder esse valor que você deixou ali de depósito. Então é uma coisa bem séria. Então é importante até antes de eu dar o meu depósito saber que eu estou pré-aprovado. Sim, senhor. Antes de mandar a oferta, né? E pré-aprovado adequadamente. Porque a pré-aprovação, o que é? Nada mais é que uma carta escrita que você está pré-aprovado. Agora, o lastro dessa carta é realmente que você emitiu a documentação solicitada pelo loan officer e foi analisado adequadamente para poder te dar essa carta de pré-aprovação. Tá, você está acostumado a fazer. Existe uma formulazinha mais ou menos? Vamos fazer um número baixo. Se eu ganhar 100 por ano, aí eu gasto X e eu posso ter Y. Não tem uma fórmula para todo, que seja igual para todo mundo. Não tem, porque são muitas variáveis no financiamento que realmente varia de cliente para cliente, de cenário para cenário.
né? Então, o indicado realmente é vir entrar em contato conosco para que a gente faça as perguntas pertinentes para cada cliente. E conforme o cliente vai explicando o cenário, a gente vai colocando pergunta específica para cada um, para entender, e já nessa conversa inicial, entender se o cliente tem capacidade para seguir adiante ou não. Se a gente já entende essa conversa inicial que ele tem capacidade de seguir adiante, a próxima etapa é enviar a documentação para fazer a pré-aprovação e comprovar aquilo que o cliente está falando. Porque não adianta só falar e na hora do vamos ver não tem nada daquilo. Porque o cliente também não entende, às vezes, né, é muito técnico, tá? Então, às vezes o cliente fala, poxa, eu tenho uma empresa, mas essa empresa às vezes não faturou bem em 2020, né, mas 2021 está bem. Então, assim, é importante a gente olhar com os nossos olhos para que possa adequadamente orientar o cliente, né? E isso daí a gente só vai conseguir fazer recebendo a documentação do cliente inicial solicitada, que é muito simples. E isso no caso, quando a gente está falando de documentação do Brasil, né? Mas aquele que está aqui e que também está buscando um financiamento, depois dessa pré-análise, vamos dizer assim, se eles entenderem que ainda não é o suficiente, tem todo um trabalho, né? E uma avaliação que vocês fazem para vocês poderem fazer o cliente... Sim, a gente faz um trabalho não só de pré-aprovar o cliente, mas de estruturar o cliente financeiramente. Ou seja, às vezes chega cliente até mim e fala assim, poxa Pedro, eu queria entender o que eu consigo fazer agora. Então a gente analisa todo o cenário do cliente e fala, olha, hoje daria para você fazer isso. Aí o cliente falou, poxa, mas eu queria comprar uma casa de tal valor. O que eu preciso fazer? Então, a partir do momento que a gente já tem aquela documentação do cliente, entender o cenário financeiro dele, fica muito mais fácil orientar o que ele precisa fazer para chegar no valor daquela casa que ele almeja tanto.